Bom dia, pessoal. Começando hoje nossas atividades não presenciais, né, com atividades no nosso grupo do WhatsApp. Para começar, a gente vai fazer um breve resumo do que a gente viu no mês de fevereiro e no mês de março, tá? Junto com esse vídeo, nós vamos postar um conteúdo e uma atividade para vocês fazerem e nos devolverem ela feita após esse recesso, então logo a gente volte às aulas presenciais. Bom, se vocês estão lembrados, nós começamos nosso conteúdo em fevereiro falando de três conceitos que são extremamente importantes no processo comunicativo. O conceito de fala, de língua e de linguagem. Quando nós falamos de fala e língua, para estabelecer a diferença entre os dois, a gente mencionou que a fala é um ato individual por pertencer ao indivíduo, né? E já a língua é um ato social porque pertence a um povo. Como assim, professora? O que a gente explicou? A gente explicou que a fala, a pessoa fala a mesma língua de diferentes maneiras, daí ser um ato que pertence ao indivíduo, né? Então, o indivíduo do Rio Grande do Sul fala a língua portuguesa de uma maneira, o nordestino fala a língua portuguesa de outra maneira. Então, por isso, falar é um ato individual. Já a língua pertence a um povo, não pertence a ninguém, pertence a um povo. Por isso, é um ato social, é um ato coletivo. E repetindo, nós falamos a mesma língua, temos o mesmo código linguístico que a língua portuguesa, só que às vezes falamos esse código linguístico, falamos essa língua de maneira diferente, tá? Então, ficou estabelecida essa diferença básica entre fala e língua. Com relação à linguagem, o que a gente mencionou foi que há diferentes maneiras de nos comunicarmos. A gente faz diferentes escolhas para se comunicar, né? No ato comunicativo, você pode escolher uma linguagem verbal, que é aquela feita exclusivamente com palavras, e quer sejam palavras escritas, quer sejam palavras faladas, será uma linguagem verbal, apenas palavras. Na linguagem não verbal é aquela que é exatamente ao contrário da verbal, não utiliza palavras, eu vou utilizar outros meios. Por exemplo, gestos, símbolos, cores, tudo isso é uma linguagem não verbal. Um exemplo claro da linguagem não verbal é Libras, né? A língua brasileira de sinais, onde é apenas, né, a língua do surdo-mudo, onde eles utilizam de sinais. E a outra linguagem é a linguagem mista, que é exatamente aquela que mistura as duas linguagens, mistura a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu, junto ao meu texto com palavras, repito, quer escritas ou faladas, eu acrescento símbolos, né? Eu acrescento tipos de linguagem não verbal, como imagens, cores, gestos, enfim, qualquer outro mecanismo que não utilize de palavras, tá? Em seguida, a gente trabalhou os elementos presentes no ato comunicativo. E a gente enumerou esses elementos em 6, né? Quais são eles? A gente viu os dois primeiros, emissor e receptor. Ao emissor cabe o papel de emitir, de produzir a mensagem. O receptor é o destinatário dessa mensagem que é elaborada pelo emissor. Então, aí a gente tem a caracterização dos dois primeiros elementos, emissor e receptor. Depois, esse emissor e esse receptor, eles produzem uma mensagem, que é o terceiro elemento dessa mensagem, e que ele dá um formato para essa mensagem, tá? O quarto elemento é o referente ou o contexto, que é o conteúdo dessa mensagem. Por exemplo, aqui nesse vídeo que eu estou produzindo para vocês, eu sou a emissora, vocês são receptores, a mensagem está no formato de uma videoaula, e o conteúdo, que é o contexto ou referente, é exatamente o conteúdo, é o assunto dessa mensagem, que no caso seria, vamos supor, os elementos da comunicação. O quinto elemento que a gente utiliza é o canal, né? Que canal eu estou utilizando para transmitir essa mensagem? O canal é o suporte no qual essa mensagem vai ser veiculada, vai ser transmitida. Nesse nosso exemplo prático aqui, o canal seria o quê? A internet, né? Ou WhatsApp, mas basicamente a internet, pela internet que essa mensagem vai chegar até vocês. O sexto elemento é o código linguístico, né? Que é o código que a gente chama. Então, que código linguístico eu estou utilizando para falar com vocês? Eu estou utilizando o código linguístico língua portuguesa, que eu repito, como nós falamos antes, o código linguístico é preciso que receptor e emissor dominem esse código linguístico para que a mensagem seja entendida. Caso contrário, não haverá o ato comunicativo, ok? Então,
Eu falo a língua portuguesa, vocês entendem a língua portuguesa e a mensagem assim é recebida e entendida. Só nesse momento em que a mensagem é recebida, é compreendida pelo receptor, é que a gente pode afirmar que houve realmente um ato comunicativo. Ótimo. O outro assunto que a gente abordou foi as funções da linguagem, né? E quando a gente abordou essas funções da linguagem, a gente deixou claro que, assim como os elementos da comunicação, elas também são em número de 6. E não é por acaso. Por que elas também são 6? Porque a cada função da linguagem vai estar associado um elemento da comunicação. Vai ser o elemento da comunicação que é predominante na linguagem, que eu utilizo, é que vai determinar a função dessa linguagem no momento do ato comunicativo. Então, nós temos também 6 funções da linguagem. Quais são elas? A linguagem emotiva, né, que é aquela que está centrada no elemento da comunicação chamado emissor. Ela terá como característica nessa mensagem, ela vai transmitir, ela é uma mensagem muito subjetiva que vai transmitir sensações e emoções do emissor. A gente tem a linguagem centrada no receptor, que é a função conativa ou apelativa, e que ela vai ter como característica uma tentativa de persuadir, de influenciar o receptor a fazer algo, né? Daí a apelativa, ela faz um apelo, ela dá um conselho. Ela vai estar associada ao elemento da comunicação receptor. A mensagem poética, ela vai estar associada, a função da linguagem poética, ela vai estar associada ao elemento da comunicação mensagem, né? De que forma eu escolho para passar essa minha mensagem. A função referencial, a quarta função, ela vai estar associada exatamente ao conteúdo da minha mensagem, né? O conteúdo ou contexto. A outra função da linguagem chamada de fática é aquela em que está centrada, tem como preocupação maior o canal da comunicação. É aquela função onde eu testo o canal para saber se o canal está ou não funcionando, tá? Então, a gente viu aí a função emotiva, a gente viu a função apelativa ou conativa, a gente viu a função referencial, a gente viu a função poética, a gente viu a função fática, e a última é a função metalinguística. Essa função ela tem como característica quando eu utilizo a língua, o código linguístico, para falar da própria língua. Exemplo, quando eu dou uma aula de língua portuguesa, eu estou utilizando a língua portuguesa para falar do uso da língua portuguesa, certo? Então, aí a gente tem as 6 funções da linguagem. Como eu falei no início, junto a esse vídeo, eu estou anexando o nosso conteúdo, aquela apostilazinha que a gente distribuiu no começo do ano, tá? Então, vai estar no grupo do WhatsApp de vocês. E estou anexando também uma atividade sobre este assunto, tá certo? Então, é isso, bons estudos. Quando a gente retornar, vocês nos devolvem essas atividades respondidas. E na próxima segunda-feira, a gente já vai falar de um outro assunto, que será sobre variações linguísticas, ok? Bons estudos e até breve.